Então, quando você olha para volume de produção, tá? É, se você tem produtos com alto volume e que tem vários processos, o ideal é que você tenha uma sequência de produção ali clara do produto, uma sequência de processos. Aí você pode ter uma sequência de processos mais dedicada para aquele produto, então é só um produto que passa por uma sequência de processos. E isso é um flow shop. Eu falei do job shop, flow shop é esse outro formato, é um processo fluido ali de produção. Então, não é um fluxo em departamentos, porque aquele produto ele vai passar na máquina um, na máquina 2 e na máquina 3. Na máquina um, na máquina 2 e na máquina 3. Na máquina um, na máquina 2 e na máquina 3. E o tempo todo ele vai seguir essa sequência. E aí você pode ter um flow shop que os tempos são iguais, ou você pode ter um flow shop que os tempos dos processos são diferentes. Aí quando você tem tempos diferentes, você tem que saber como administrar os pulmões ali de estoques entre os processos, você tem que saber decidir em qual ponto você vai colocar os controles, qual ponto você vai fazer a programação de produção, enfim, muda muito. E você precisa saber identificar na sua produção se você tem itens com alto volume. E aqui é a mesma coisa. Pensa o seguinte: se você tem um job shop que é mais travado, só que você sabe que no seu portfólio de produtos você tem aqueles dois itens com altíssimo volume de produção, que aqueles dois itens eles consomem, sei lá, 25 dias os equipamentos. Pô, é óbvio que você tem que pegar aqueles equipamentos, separar e dedicar naqueles itens. Porque se eles estão consumindo. Quantos dias eu falei? Sei lá, 25. Esqueci até quantos dias eu falei, que sejam 25. Se eles já estão consumindo 25 dias, em algum momento essa capacidade vai estourar. Ou, pensa o seguinte: se eles já estão consumindo 25 dias, com o custo de produção alto de um job shop, se você coloca ele num flow shop que é dedicado, que é mais especializado, você vai reduzir o custo de produção. Se você reduz o custo de produção, você consegue baixar preço, tá? E aí é uma decisão estratégica ali da empresa. Você pode, por exemplo, eu consigo reduzir o custo de produção em 10%. Oba, então eu vou baixar o preço em 5%, porque eu vou aumentar o meu volume se eu baixar preço, e vou absorver 5% dessa margem para o benefício da própria empresa. Então você divide o benefício da redução de custo, e aí, consequentemente, você consegue ter mais produção. E aí, aqueles que eram aqueles 25 dias vão virar 30 dias ali, talvez, de ocupação da produção. E aí, óbvio que você passa a ter um problema de capacidade ali, mas falta de capacidade é um problema. Vou falar que é um problema bom, porque dá muito estresse, tá? Dá muita confusão se você não administra isso direito. Então, não é um problema bom. Eu ia falar que é um problema bom, mas não é um problema bom, tá? Um problema horrível. Eu já passei por isso e é ruim mesmo.